Olá, está começando mais um Minas Rural, bem-vindos! E no programa de hoje você vai ver. Café do Jacu, produtora de Araponga, investe na iguaria que tem alto valor no mercado. Abelhas nativas, meliponário e matozinhos é referência na criação de abelhas sem ferrão. Na receita tem rosca com café e chocolate. Dia 1º de outubro foi o Dia Internacional do Café e para marcar a data a gente vai conhecer junto um pouco do processo de produção de um dos cafés mais especiais do mundo, o café do jacu. Ele é feito a partir de grãos fermentados no estômago do jacu, que é uma ave muito comum em Araponga, município da Zona da Mata Mineira. E a gente foi até lá para conhecer esse café, a produtora que cata lá esse café e tem todo um processo bem artesanal para produzir, olha, cerca de 150 gramas, pode custar até mais de R$85. Pés de café cheios de grãos maduros, sinal que a colheita vai trazer bom retorno financeiro. Mas muitos cafeicultores veem seus planos ameaçados quando aparece essa ave de porte médio e de penas escuras, o jacu-açu, mais popularmente conhecido como jacu. No entanto, o pássaro pode ser, na verdade, um grande aliado. No sítio Pico do Boné, em Araponga, na Zona da Mata, a cafeicultora Kátia conta que a presença do jacu é frequente e ela aproveitou a oportunidade para produzir um dos cafés mais caros do Brasil, o café do jacu, uma bebida suave e exótica. Então, o que a gente viu a oportunidade de quê? Ao invés de espantar ele, de tornar inimigo dele, que ele come muito café mesmo, gente, você não tem noção. A gente viu a oportunidade de estar indo finalzinho de tarde, de manhãzinha, descobrir mesmo qual árvore que ele está dormindo. Por quê? Ele come os grãozinhos mais maduros do café, depois ele vai para uma árvore descansar, né, fazer um nido ali, e naquela árvore ele faz as necessidades dele e depois a gente passa lá recolhendo. Depois de recolher esse café, a gente traz ele para casa, faz um processo de higienização, que é estar lavando ele, colocando secar, depois descasca e torra, né, como um café normal, que é a mais de 180 graus. Se não ficou muito claro, a gente explica novamente. As fezes do pássaro são bem parecidas com um pé de moleque, e é daí que os grãos são retirados. Em seguida, eles são lavados, secados, torrados e finalmente moídos. O sistema digestivo do jacu, ele só vai processar a casca e a polpa do café, que é a mucilagem. Então o grão fica praticamente intacto, mas ele já passou por uma fermentação natural que confere a esse grão características sensoriais muito superior. Esse aqui já é o café do jacu, ele no ponto de torra, depois de processado, né, de tirado o pergaminho dele. E repara como que ele é um café meio que avermelhado. Tá vendo? Isso é devido ao quê? Ao processo de fermentação dele, que o açúcar, ele gruda, né, mais no grãozinho do café. A colheita é feita manualmente e exige um olhar atento. Todas as tardes, Kátia sai à procura desse tesouro. Mas o valor do produto e a alta demanda compensam todo o esforço. Ela vendeu agora por último R$75, a quantidade de 150 gramas, né, do café torrado. E ela me disse, né, que falou assim, Oswaldo, eu não dei conta de atender a demanda, então agora eu já estou coletando de novo, eu vou vender esse café a R$85, 150 gramas. Isso daria em torno de R$34.020 a saca de café. O café do jacu a gente chama de nanolote. Qual que é a diferença de um microlote para um nanolote? O microlote é um café, por exemplo, de 1 saca até 3 sacas. Já o nanolote é 5 quilos, 7 quilos, que é o que a gente conseguiu, por exemplo, do café do jacu. E o jacu, como ela disse, né, ele não é um vilão,
né? Na verdade, ele é um aliado e realmente ele não está comendo o café, ele está processando o café para, né, os produtores, né, e produzindo um produto de melhor qualidade. E fornecer um produto de qualidade é o objetivo da família Belo Martins. As lavouras de café especiais são cultivadas no sistema SAT, ou seja, sem uso de agrotóxicos, e possuem o selo Certifica Minas. Já tem produtores que exportam, né, para vários países da Europa, Estados Unidos, Japão. Eles estão procurando a produção de café sustentável e buscando a certificação como comprovação desse processo de produção. As condições climáticas e geográficas contribuem também para a produção de um bom produto. Pode observar que é uma região montanhosa, de altitude. Aqui a gente deve estar mais ou menos em torno de 1.200 metros de altitude. E é notório que acima dos 1.000 metros é onde é produzido os melhores cafés. A precipitação aqui, você pode ver que é uma região de muita mata. Então, assim, é uma precipitação assim, com índices bastante elevados também, em torno de 1.500 até 1.700 milímetros anuais. Os solos são solos muito férteis, devido à mineralização das rochas. A gente vê muita conformação de rocha, então essa mineralização, elas conferem um solo muito fértil e temperaturas amenas. A dedicação já rendeu prêmio. O café Pico do Boné conquistou o 3º lugar no concurso regional de café de Viçosa, em 2023. E para mostrar aos consumidores como é produzido o produto que chega à xícara e aproveitar as belezas do local, a família tem se aventurado também no turismo. A gente vai te levar para você ver o pé de café ali, como que ele é plantado, a fase de crescimento dele. Se tiver, né, na fase, né, de colheita, você vai poder colher um pouquinho do café, depois a gente vem para o terreiro, lava esse café como se fosse mesmo, né, uma colheita. Depois disso a gente vai estar torrando o café, no qual você vai ver ali, né, aquela mágica acontecendo, que é o café mudando de cor. Depois nós vamos fazer uma degustação de vários tipos de cafés e você ainda pode o quê? Almoçar aqui com a gente, no qual a mamãe oferece, né, ela tem um restaurante que é comida feita no fogão a lenha, é tudo alimento que a gente colhe aí mesmo. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas fica comigo, porque no próximo bloco a gente vai mergulhar no fantástico universo das abelhas. É no minutinho. É produto de qualidade, é direto com o produtor, é da agricultura familiar, é de Minas Gerais. É do Campo, o seu canal de venda direta que conecta os agricultores familiares de Minas Gerais com os consumidores de todo o país. Acesse www.educampo.com.br. Além do dia 1º de outubro, que foi uma data, né, super relevante, Dia Internacional do Café, dia 3 de outubro também foi o Dia Nacional das Abelhas. Hoje o Minas Geral está trabalhado nas datas importantes. Então a gente vai ver uma reportagem sobre o meliponário, que é um dos maiores aqui de Minas Gerais, que fica em Matozinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte. Lá eles criam abelhas nativas, ou também chamadas de abelhas indígenas, que são aquelas sem ferrão, que produzem um mel super peculiar, um pouco mais líquido, com diversos sabores, a depender da florada, da espécie. Então acompanha aí essa reportagem. Elas podem ser bem pequeninas, mais graúdas, de cores diversas. No Brasil, são nativas cerca de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Isso representa praticamente a metade das espécies já identificadas no mundo. E a meliponicultura, que é a criação racional dessas abelhas, também chamadas de nativas ou indígenas, está em expansão. Em Matozinhos, região metropolitana de Belo Horizonte, o meliponário Santa Rosa reproduz e comercializa mais de 20 espécies. Cerca de 90% da produção por aqui é da uruçu amarela, por ser mais produtiva, rendendo entre 3 a 5 litros de mel por ano cada colmeia.
Essas pequeninas, embora produzam uma quantidade de mel menor se comparada às abelhas com ferrão, elas têm inúmeras vantagens. Primeiro, são muito mais amigáveis, eu estou aqui convivendo com elas tranquilamente. E o mel, por ser mais raro, tem mais valor do mercado. É considerado um mel gourmet e tem ainda mais propriedades medicinais. 1 litro de mel de abelha sem ferrão pode custar até R$800. Diferente das abelhas com ferrão, que produzem o mel em favo, as nativas fazem o mel nesses pequenos potes. Aqui a gente vai sugar alguns potinhos para vocês verem. Essa é uma melgueira, tá vendo? A gente não consegue ver o disco de cria, só as abelhas que estão trabalhando aqui na produção mesmo do mel. Essa é a marmelada. Marmelada é uma espécie de abelha, ela, a mocinha preta, a mocinha branca, são espécies de abelhas que gostam de pegar sol o dia inteiro. Então por isso que ela fica aqui no sol, né? E ela adora isso. O mel dela é um mel mais puxento, né? E ela tem um cheiro maravilhoso. Você vai ver, notar aqui que cheiro maravilhoso dessa abelha. Diferente da urussus, das abelhas urussus, elas fazem, o disco de postura dela é em cacho. Olha os cachos de postura. Que lindo. Agora chegou a parte mais difícil do trabalho, a gente vai provar os meles. Aqui tem de diferentes espécies. Quais a gente tem aqui? Aqui a gente tem jataí, mandaçaia, borá, bugia, capixaba e nordestina. Essas cores variadas em função da espécie, da flora? Em função principalmente da flora, e as espécies também vão depositando as enzimas delas particulares em cada mel diferente. E aí então tem sabores também. Os sabores variados. vão ser todos bem variados. A primeira diferença que a gente já percebe é da consistência também em relação àquele mel que a gente está mais acostumado das abelhas com ferrão, né? Isso, esse mel ele tem uma quantidade muito maior de água, né, de umidade que é presente nele. Então ele é bem mais líquido e muito menos doce do que o mel de ápice normal. E por isso mesmo, o melhor é que ele seja conservado em geladeira. Exatamente. Então vamos lá, começar? Vamos. Bom demais da conta. Diferente esse, né? A meliponicultura é uma alternativa de renda interessante para os produtores, mas essas abelhas também podem ser criadas nas cidades. Por não serem agressivas e nem representarem risco de ferroada, as colmeias podem ser manejadas até mesmo em apartamentos. Minhas amigas mandaçaia. Os preços de uma colmeia variam bastante. A gente começa com a abelha mais barata, é a jataí, né? Uma caixa hoje no varejo, né? Uma caixa hoje está em torno de R$200. Mas nós passamos por abelhas que a gente comercializa aqui, mais é a urussu amarela, que está hoje na faixa de R$500, R$600, dependendo do estado da colmeia, né? Mas tem abelhas que já estão com uma dificuldade de ser encontrada no mercado, são mais raras. A ICMBio classifica a urussu capixaba como uma espécie ameaçada de extinção. Hoje uma colmeia dela está em torno de R$1.800 mais ou menos. E a gente tem, por exemplo, até a urussu boi, que o bioma dela foi praticamente dizimado. Hoje está a R$12, R$15 mil uma colmeia de uma urussu boi. A jataí ela é a mais comum no Brasil inteiro. Ela tem, assim, do Oiapoque ao Chuí é a jataí. Porque ela, além dela ser muito autônoma, a gente recomenda começar, né? Quem tá entrando nesse mercado agora, quer ter o manejo das abelhas, a gente recomenda por ela, porque ela é uma abelha muito tranquila de se lidar. Resistente, então, né? Ela é muito resistente, ela não é uma abelha assim complicada, ela é uma abelha que se dá bem em praticamente qualquer situação, tanto na cidade quanto no campo, quanto, enfim, em qualquer lugar. E ela é muito autônoma, ela não aceita que você ajude ela de qualquer forma. Cuidar dessas abelhas pode ser algo bem prazeroso e até terapêutico. Cada colmeia é uma verdadeira obra de arte. E o universo delas é fascinante, cheio de curiosidades. Uma abelha quando nasce, ela vive em média 50 dias, né? No primeiro dia ela é cuidada. No segundo dia ela recebe o primeiro emprego da vida dela. E ao longo da vida dela ela recebe 4 promoções. Ela vai ser, no segundo dia, ela vai ser babá. Aí ela recebe a primeira promoção, ela vai ser gari. 2 ou 3 dias ela passa limpando a colmeia e colocando o lixo para fora. Aí ela recebe a segunda promoção da vida dela, ela vai ser soldado.
ela fica aí, ela já dobra o tempo de serviço dela. Em vez de 2 ou 3 dias, ela passa 4, 5 dias sendo soldado. Ela fica perto da entrada, próxima à entrada, e havendo qualquer invasão, havendo qualquer tipo de perigo, são as primeiras que saem e vão direto para as pessoas, para incomodar as pessoas, para tentar combater aquele perigo que elas acham. Bom, passado 4 ou 5 dias, mais ou menos, elas vão receber a terceira promoção da vida dela. Ela vai ser engenheira. Aí ela vai fazer o casulo onde a rainha vai botar, ela vai fazer a cera em volta dos discos de cria, ela vai fazer os potes onde as campeiras vão chegar com o néctar e depois de alimentar as que trabalham ali, vão depositar esse resto de néctar para ser transformado em mel. Então ela passa mais ou menos aí uns 15 dias fazendo esse trabalho de engenharia, né? Quando ela chega no término do trabalho de engenharia dela, ela completou a metade do ciclo de vida dela. Ela está mais ou menos aí com 25 dias. Então, ela recebe a última promoção da vida dela. Ela vai ser campeira. Ela é autorizada a sair, a voar para fora e trabalhar o dia inteiro buscando o néctar, o pólen, a resina para fazer a própolis. Isso ela faz isso durante mais ou menos uns 20, 25 dias. É onde termina o ciclo de vida dela e ela morre. Que vidinha feliz, né? Além de produzirem o mel, pólen, cera e própolis, as abelhas têm um papel importantíssimo na polinização, inclusive de muitas culturas agrícolas. Existem vários tipos de polinização. Nós temos, por exemplo, de preferência de polinização. Nós temos, por exemplo, a Iraí, que é um especialista em morango. No café, nós temos 2 tipos de café, o arábica e o conilon, né? O arábica ele não necessita das abelhas para gerar o fruto, né? O conilon precisa dessa polinização das abelhas. E segundo a Embrapa, né, da Triângulo Mineiro lá, a melhor abelha para fazer isso é a uruçu amarela, que faz isso com mais eficiência, é a uruçu amarela. No arábica já tem uma quantidade de grão, só que tem que ela injeta com uma polinização melhor, ela injeta açúcar no grão. Outra curiosidade é que o zangão é um filho só da mãe. Eles são frutos de óvulos não fecundados, ou seja, não é necessário um macho nesse processo chamado partenogênese. Aqui, essa é uma rainha. É bem diferente, ela vai descer agora. Ela vai procurar um jeitinho de se esconder. As abelhas vivem em sociedades formadas pela rainha, operárias e zangões. A rainha é a fêmea fértil, as operárias são gêmeas estéreis e os zangões são os machos que possuem a função de fecundar a rainha. E o processo de comunicação nessa sociedade é outra peculiaridade. Uma colmeia, quando você coloca ela num espaço, né, ela demora aí entre 45 e 60 dias, mais ou menos, para ela fazer todo o levantamento daquele raio de voo dela, onde a colmeia vai ter todo esse tipo de informação, onde estão os alimentos de acordo com a época do ano, né? Quando ela chega com essa informação, ela faz uma dança ali dentro, onde ela passa essa informação para as que trabalham lá dentro, para as engenheiras, que vão divulgar isso. Isso é passado para todas as abelhas, um conhecimento que a colmeia passa de geração para geração. As que vão nascendo vão recebendo aquela informação. Quando ela sai, ela já não sai para o lado onde não tem alimento, elas já saem para o lado que vão ter a maioria daquele alimento naquela época do ano. Então elas se comunicam dançando. Dançando, é o é a dança do acasalamento, é a do dança tamanho do africano. Tem dança para tudo. Então elas são felizes no final das contas. No final das contas elas são muito felizes e muito bem organizadas, mas elas são bem felizes. A gente faz mais um intervalo, mas é bem rapidinho, fica comigo, porque no próximo bloco tem receita. Hoje tem rosca de café com chocolate, não vai perder, hein?
Terminou a Semana Florestal 2024, um evento que foi realizado numa parceria entre o Instituto Estadual de Floresta, a Emater Minas, e a Polícia Militar Ambiental. Esse encerramento aconteceu lá no Parque Estadual da Serra do Rola Moça e aproveitou para marcar os 30 anos dessa unidade de conservação. O encerramento oficial da Semana Florestal 2024, realizado no dia 27 de setembro, reuniu autoridades de diversos órgãos ambientais e importantes parceiros na luta pela preservação dos ecossistemas mineiros. A ação, que neste ano teve como tema Urgência Verde, construindo um futuro sustentável, contou com inúmeras atividades que enfatizaram a importância da conscientização e a colaboração entre diversos setores da sociedade em prol do meio ambiente. Nós conseguimos criar dentro do Estado esse envolvimento que era esperado. Nós, através dessa forte parceria com o Sistema da Agricultura, a Emater e a Polícia Militar, conseguimos mobilizar todos os municípios mineiros. Então eu vejo só grandes conquistas para essa semana e a gente tem muito a celebrar. A Emater é signatária do Pacto Global da ONU em busca dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O governo de Minas, signatário do Race to Zero para a compensação da emissão dos gases de efeito estufa. E nesse sentido a gente promove um plano de trabalho conjunto em todo o governo de Minas para que a gente possa implementar ações efetivas para de fato termos o Estado com desenvolvimento sustentável, produzindo e preservando o meio ambiente. E se a ideia é preservar, o local escolhido para celebrar o fechamento das ações não poderia ser outro. O Parque Estadual Serra do Rola Moça, importante unidade de conservação em Minas Gerais, completou 30 anos. O local protege biomas como o Cerrado, a Mata Atlântica e o Campo Rupestre Ferruginoso, além de servir como habitat para espécies ameaçadas de extinção. Então, a gente fica muito alegre nos 30 anos de poder trazer essa mensagem, da proteção de fato acontecendo no parque. Na cerimônia de encerramento, a Secretaria de Meio Ambiente e a Polícia Militar Ambiental receberam 4 veículos híbridos para reforçar a fiscalização. Também foram firmados 2 importantes acordos. O primeiro, um acordo de cooperação técnica entre o Serviço Florestal Brasileiro e o IEF, que prevê a implementação de um plano de trabalho visando o monitoramento e suporte técnico para recuperar áreas degradadas. Já o segundo acordo, um protocolo de intenções, conta com a participação ativa da Emater. O principal objetivo é impulsionar o PRA, Programa de Regularização Ambiental em Propriedades Rurais, em conformidade com o Código Florestal Brasileiro e legislações estaduais, fortalecendo a proteção dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável das atividades agrícolas. Temos aqui a nossa Emater trabalhando em parceria com o IEF, forte nesse sentido. E mais do que isso, Minas Gerais mostrando que é uma potência agrícola e uma potência ambiental e juntos nós caminharemos cada vez mais para que Minas continue avançando. Esse compromisso mostra que a Semana Florestal 2024 pode até ter chegado ao fim, mas as sementes plantadas continuarão a crescer. E chegou a hora gostosa do programa hoje. Como não poderia deixar de ser, tem receita com café. É uma rosca muito saborosa, que além de café leva chocolate. Anota aí. Para essa rosca, ela vai usar esse café da Belas, que é encontrada na plataforma de e-commerce da Emater, que é www.educampo.com.br. Nós vamos preparar a receita da massa da nossa rosca. Nós vamos trabalhar nessa rosca com uma fermentação direta. Que é fermentação direta, misturar todos os ingredientes de uma vez. Primeiro nós vamos colocar 4 ovos ou 200 gramas de ovos, 500 ml de leite integral, 100 gramas de açúcar refinado, 5 gramas de sal. O óleo você pode trabalhar com óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, aí é seu gosto. Se for um fermento seco, igual esse aqui, esses grãozinhos, você vai colocar 15 gramas. Se for um fermento fresco, aquele em tabletinho, aquele tablete maior, você vai colocar 45 gramas. E, por último, 1 quilo de farinha de trigo. Gente, agora vamos para a produção da nossa massa. Vamos colocar primeiro os líquidos aqui. O óleo, o leite, temperatura ambiente, tá? Agora vamos com açúcar, ovo. Coloquei os 4 ovos, agora o sal. 2 pitadinhas de sal. Fermento, eu tô trabalhando com seco. Aqui, ó.
Tudo bem misturadinho. Ok. Peneira sempre para você ter mais leveza na massa. Nem coloquei a mão na massa ainda, ó. Só tá aqui com a colher. Tranquilo. Vou passar um pouquinho de manteiga na minha mão, só para não grudar muito, olha. Para eu já trabalhar para vocês verem a textura. Olha aqui. Que espetáculo. É isso aqui. A gente quer, tá vendo essa leveza? Não precisa de colocar mais farinha. É isso aqui mesmo, ó. Ok. Nós vamos voltar essa massa pro bol, pra vasilha que você fez, cobrir e deixar ela dobrar de volume. Aí nós vamos pegar. Você vai pegar o seu forno e ligar ele uns 5 minutinhos. Deixar ele morno, aquela coisa bem morninha. E aquecer um pouco de água e colocar no fundo desse forno e desligar. Vai ficar aquele forno morninho, com a umidade, com a água que ela esquentou, tá soltando vapor lá dentro. Aí você preparou uma fermentadeira para que a sua massa dobre de volume, ela fermente e fique bem leve. Vamos preparar o nosso pralinê de café. 100 gramas de açúcar refinado e vamos deixar ele caramelizar, ele ficar de uma cor âmbar, um laranja clarinho. Pede moleque de café aqui, olha. Agora os grãos de café. Agora. Direto. Olha aqui, que sofrimento. Espalar o nosso crocante. Deixar esfriar, depois nós vamos quebrar isso aqui. Dá uma crocância maravilhosa. Nossa, bastante delicadeza, viu, gente? Nós estamos trabalhando aqui com chocolate meio amargo, picadinho. Nós vamos usar aqui, olha, o nosso pralinê. O fio parece que tá, né? Quebrando, soltando. O cheiro tá maravilhoso. Cheiro. Sem palavras. Minas Rural acabou, muito obrigada pela sua companhia. E se você quer rever essa edição do programa, as anteriores também, é só procurar por Minas Rural lá no YouTube. Vai ser um prazer te receber por lá. Aproveita, já se inscreve, curte, compartilha com os amigos e conversa com a gente pelos comentários. Eu te vejo aqui na semana que vem. Tchau!